Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus aqui na nossa EBD Online. Eu queria desafiar você nesse momento, onde você estiver aí na sua casa, pegar um papel, uma caneta, ou até mesmo no celular, no bloco de notas, fazer algumas anotações, para que durante esse tempo de meditação, dentro da aula que eu vou estar expondo aqui, você possa fazer essas anotações e daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo aquilo que a gente olhar hoje dentro do desafio do tema que nós temos. O tema que eu queria tratar é preparados para este tempo, aprendendo com as parábolas de Jesus. Eu não sei quantas oportunidades você já teve de perceber e ler na palavra de Deus, sendo desafiado através das parábolas. Eu queria rapidamente só compartilhar a respeito do que é uma parábola. Você sabe o que é uma parábola? A palavra de Deus diz que, a parábola, nós podemos ver diante da palavra de Deus que Jesus ele conhecia a natureza humana e por isso ele contou muitas histórias. Ele tomava as experiências do cotidiano para explicar verdades espirituais que desejava que os discípulos pudessem colocar em prática. Então ele pegava tudo aquilo que de alguma maneira ele vinha dentro do cotidiano, no dia a dia, e ele trazia essas histórias contextualizando para trazer algum ensinamento moral, alguma experiência de fé que eles precisariam viver naquela época. Se nós formos olhar para a nossa vida hoje, as parábolas, elas usam experiências do dia a dia para explicar verdades bíblicas que Deus quer que coloquemos em prática. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou se conectasse agora no livro de Lucas, capítulo 12. A gente vai ler a parábola do rico insensato. Tá bom? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, eu vou ler aqui e você acompanha junto comigo aí, tá bom? Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, quando nós de alguma forma olhamos para essa parábola dentro do ensinamento que Jesus estava dando para aquele rico que de alguma maneira ele não queria dividir ali, né? O irmão não queria dividir a herança, nós podemos rapidamente ver alguns ensinamentos daquilo que Jesus ele trouxe, né? Eu queria, antes desses ensinamentos, eu estava hoje pela manhã olhando um pouquinho para aquilo que nós iríamos conversar e veio uma citação, uma frase, uma pergunta quando fizeram ao Dalai Lama. Eles perguntaram assim para ele: o que mais te surpreende na humanidade? E a resposta dele foi: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Você conhece essa realidade dentro do mundo que você vive, dentro do mundo que a gente vive? Queridos, infelizmente essa é a realidade de uma humanidade que tem uma percepção muito egoísta às vezes, muito egocêntrica dentro daquilo que recebe e às vezes recebe até como herança. E no caso dessa parábola ele está falando justamente nesse aspecto. Então a primeira questão que nós podemos ver nesse jovem rico é que ele não prestou atenção naquilo que Jesus falou, ele simplesmente ignorou. Jesus falou e ele simplesmente questionou Jesus, perguntando se Jesus pudesse ser o juiz. E a segunda coisa que nós podemos ver é que Jesus ele condena aquela avareza, ou a avareza do homem. Ele fala que, mesmo injustiçado, de alguma maneira Jesus tenta explicar que o problema daquele homem não era ele receber ou não repartir a herança. O problema daquele homem é que ele era possuído pela herança que nem havia sequer chegado.
É como se fosse um paradoxo. Ele nem havia recebido, ele já estava preocupado com o que iria fazer, como iria fazer, com o que... Então ele traz algumas questões aqui que a gente precisa parar para tentar perceber. E quando eu leio uma parábola como essa, a primeira pergunta que me vem à mente é: o que é vida? Se você fosse responder hoje na sua percepção, o que é a vida? A gente fala muito sobre ter e ser. Para você, é mais importante ter, conquistar, ou é mais importante você ser alguém, você ter uma percepção, ser uma pessoa onde de fato é aprovado e justificado pelo Senhor? É básico. Queridos, quando nós olhamos para o versículo 15, Jesus fala assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então Jesus ele vem aqui e ele de fato ele coloca muito claro o valor. Aonde está o valor? Está na vida ou está nos bens? Está no ser ou está no ter? O nosso valor pessoal está baseado em sermos imagem e semelhança de Deus. Você consegue ter essa percepção? Que quando nós temos essa percepção que nós somos imagem e semelhança de Cristo, e isso é suficiente, a nossa forma de olhar para aquilo que nós temos muda. A nossa forma de olhar para aquilo que nós conquistamos, ela muda, porque o nosso valor está no ser, no que aquilo que nós temos. Uma pergunta que eu já deixo aí para depois a gente conversar um pouquinho mais: o que é para você ter a semelhança da imagem de Cristo? O que isso significa na sua vida hoje? Independente se você tem muito ou se você tem pouco, se você acha que tem muito ou se você acha que tem pouco, na sua percepção, quando de fato o valor está no ser, o que é para você ter a semelhança da imagem de Cristo? Queridos, se nós pudéssemos trazer um resumo dentro da nossa realidade e dentro daquilo que nós vivenciamos, a cobiça, ela tem capacidade de corromper o ser humano. Então, na nossa sociedade, ou até mesmo na nossa mentalidade, quanto mais eu tenho, mais eu sou. E quanto menos tenho, menos eu sou. Então, quanto mais eu tenho, mais poder talvez eu posso achar que tenho. Quanto menos tenho, eu sou o menor de todos. Então, Jesus ele vem para destruir esse pensamento. Outra percepção que nós, dentro da nossa realidade que nós podemos ter, é que ninguém pode comprar o caráter e a vida. Queridos, o caráter e a vida não é determinado por dinheiro. Ele não é determinado por dinheiro. Então, nem a ausência de caráter pode determinar também a questão do caráter da pessoa. Nem a ausência de dinheiro pode determinar o caráter da pessoa. Porque elas sabem a essência e a base da vida delas. Dessa parábola, ok? Olhando dessa percepção em relação àquilo que nós estamos conversando. Legal? A primeira lição o crescimento material ele pode ser bênção de Deus, ok? Isso é uma realidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós olhamos para aquilo que Cristo ele fez por amor a nós, nós podemos sim ter um crescimento material e pode ser bênção de Deus. Mas ao mesmo tempo, o meu crescimento material ele pode não ser bênção de Deus. Da mesma forma como ele pode ser, eu posso fazer com que não seja a bênção de Deus. No versículo 16 a 18, ele fala, então lhes contou a parábola. Ele começa a contar a parábola ali, né? Que o homem, ele produziu muito e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer com tudo isso? Olha o questionamento dele, o que eu vou fazer com tudo isso? Então ele pensou, eu vou destruir aquilo que eu tenho para poder construir algo maior, para eu poder guardar tudo isso. Então, aquele homem rico, ele tinha um problema. Problema que muitos acham que é um problema bom, né? Aonde vou guardar tudo aquilo que eu tenho, que eu estou recebendo, né? O excesso. Mas uma das primeiras perguntas que vem na minha cabeça quando eu olho para uma parábola dessa, eu penso Jesus contando essa parábola, puxa, como é que realmente o homem ele ganhou tudo mesmo sendo alguém insensato? Como é que ele pode ganhar uma riqueza, ele pode prosperar sendo alguém insensato? As suas terras deram boa colheita, mas a sua vida não era reta diante de Deus. Essa era a única diferença do homem rico. Ele havia recebido prosperidade de alguma maneira, mas a vida dele não era reta diante de Deus. E a pergunta que eu queria que, de alguma maneira, você pudesse pensar junto comigo, para a gente conversar já é, como saber se o crescimento material é ou não de Deus? Na sua percepção, naquilo que você já construiu na sua vida, na sua experiência, como é que nós podemos saber se de fato o crescimento material é ou não é de Deus? Queridos, na minha percepção,
já entrando um pouquinho no nosso bate-papo, isso vai depender muito aonde está o nosso coração. Porque quanto mais eu tenho, se eu realmente tenho essa percepção de que se eu cheguei ali, foi Deus que me levou até ali, foi Ele que me capacitou, foi Ele que me preparou, foi Ele quem deu, eu entendo que isso vai além muito mais do que suprir a mim mesmo, ou suprir a minha família. Mas Deus está dando a oportunidade de eu perceber como eu usar esse crescimento material para ser bênção na vida de outras pessoas. E nós já vamos ver aqui um pouquinho no segundo ponto, que é o segundo ensinamento que eu queria trazer, que o crescimento material ele pode enriquecer o coração. Ele pode enriquecer o coração, mas o meu crescimento material ele pode empobrecer o meu coração. Da mesma forma que eu posso trazer grandes ensinamentos e riqueza para o meu coração, eu posso empobrecer também. O erro não está em ficar rico. Mas no final do texto ele fala, assim como acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. O que é não ser rico para com Deus? Ele poderia talvez ter perguntado, Deus, por que o Senhor está me dando um progresso desse? Ou Deus, o que o Senhor deseja que eu faça com isso? Já que eu estou ganhando e eu estou sendo próspero, o que é que eu posso fazer? Mas ele revela aqui de uma maneira muito egoísta. Ele revela que ele está pensando somente nele. E aqui ele revela que ele é ganancioso, que ele é egoísta, e ele revela quais são os seus verdadeiros valores. Queridos, a riqueza verdadeira é possuir os bens ao invés de ser possuído por eles. É diferente eu ter bens e é diferente eu ser possuído por esses bens. A tal ponto de eu viver em cima, por eles, por tudo aquilo que eu faço ao redor desses bens. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus em Mateus, aonde lá ele fala para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê a forma como Deus cuida, sustenta, é justamente isso. Aonde nós somos tão gananciosos, às vezes, de ficar guardando para nós mesmos, com medo do dia de amanhã. A pergunta que eu quero que você pense um pouquinho aí é o que você faz quando recebe um aumento na sua empresa? Ou quando você recebe uma promoção? Ou aquilo que você não estava esperando e de repente você recebe, qual é a sua postura diante disso? Era sobre isso que Jesus estava fazendo com que aquele rico insensato pudesse pensar, ei, você está recebendo talvez mais do que você até mesmo precisa. Então, a gente precisa ter uma percepção muito clara dentro daquilo que nós recebemos. O terceiro ensinamento e o último ensinamento que eu queria deixar é o crescimento material ele pode abençoar o próximo. Nós somos ensinados, queridos, nós somos abençoados para abençoar, mas da mesma maneira, o meu crescimento material ele pode amaldiçoar o próximo também, se eu não tiver uma percepção muito clara. No versículo 19, ele falou assim, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele pensou somente nele. O pensamento estava somente nele. Ele não pensou nos próximos, nas pessoas que estavam próximas, ele não pensou nas pessoas carentes. É como se nós fôssemos pensar, quando nós recebemos a informação da quarentena, onde muitas e muitas pessoas foram ao mercado e fizeram grandes compras. E não tem nenhum problema a respeito disso. Mas, se amanhã algum desses, um vizinho bate na porta e pede algo emprestado, e essa pessoa, ela diz, eu não tenho nada, aí é diferente. Aí é uma percepção diferente. A questão não é guardar. A questão é o que eu estou fazendo com aquilo que está guardado. Só que o rico insensato, ele pensou somente nele. Ele pensou somente nele. E, queridos, quando nós temos uma vida transformada em Cristo Jesus, e as parábolas elas vêm justamente para nos lembrar de quem nós somos, de quem nós éramos e de quem nós somos hoje. E quando eu olho para a palavra de Deus, se você quiser anotar aí para depois ler, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa é uma certeza que nós temos. Gálatas 2,20, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Essa é uma percepção que sai do nosso sentimento egoísta e nos leva a ter uma nova postura, lembrando do ser, e que por mais que tenhamos, a gente pode repartir e pensar no próximo. Essa é a essência daquilo que que Jesus estava tentando passar para aquele rico que de alguma maneira estava com um pensamento totalmente egoísta. Queridos,
o pecado daquele homem é que ele vivia em função dele mesmo. Eu acredito que esse era o pecado dele. E Jesus, ele aproveita aquele momento e ensina algo essencial. No versículo 20 ele fala: seu tolo, esta noite você vai morrer e quem ficará com tudo que você guardou? Ele questiona. E se essa noite for poupada a sua vida, aí? Como é que vai ser? O que você vai fazer? Quem vai ficar com tudo isso que você preparou, que você guardou? Queridos, e quando Jesus conclui no versículo 21, isso é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Qual é a sua riqueza? Se você fosse hoje responder dentro da sua percepção, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você tem como vida, aquilo que você já conquistou, qual é a sua riqueza? Qual é a sua maior riqueza? Eu estava conversando com a Ariane hoje em casa, conversando um pouquinho sobre essa parábola, e ela me fez essa pergunta: Tiago, qual que é a sua riqueza? E eu comecei a pensar qual era a minha verdadeira riqueza. E o primeiro pensamento que veio os filhos. E eu já vi o texto, né? Os filhos são a herança do Senhor, melhor herança. O João, o Davi e o Pedro. Queridos, eu sou um milionário. Tá entendendo? Então, qual é a minha percepção? É óbvio que eu não posso, e não tem problema nenhum de eu sonhar em poder pensar numa casa nova, poder trocar de carro. Queridos, não é sobre isso. Vai muito além, porque o pecado desse rico insensato era pensar nele mesmo. Não eram as riquezas que ele tinha. Porque, queridos, quando Deus nos dá, e quando nós recebemos, por isso, quando eu li os textos ali de 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 2,20, é porque nós nos tornamos uma nova pessoa. E porque nos tornamos uma nova pessoa, nós temos uma nova percepção. E até mesmo no momento que nós estamos vivendo, como eu e você, nós vamos poder ser bênção na vida do próximo com aquilo que nós temos. Nós temos alguns jovens que estão indo na casa de algumas pessoas idosas que estão precisando fazer compra, que estão precisando de remédio, e esses jovens vão até lá e fazem essa compra, levam com todo cuidado. Queridos, nós não podemos limitar aquilo que nós temos. Nós precisamos perceber e falar: Senhor, o que é que o Senhor deseja fazer? O que é que o Senhor deseja fazer com tudo isso que eu tenho hoje, com aquilo que o Senhor me deu? Eu quero que você pense nisso. Já já nós vamos conversar um pouquinho, para a gente fechar um pouquinho dentro desse contexto, dentro daquilo que nós estamos conversando. Talvez você tenha alguma dúvida, talvez você teve alguma percepção que eu não compartilhei aqui na nossa aula, mas eu quero que você, de alguma maneira, perceba que a essência daquilo que Jesus está fazendo com esse homem rico é justamente tirando ele de uma posição egoísta, egocêntrica, uma posição de pensar só nele mesmo e falar: legal, o que você tem? Olhe para o próximo. O que você tem? Olhe para você, mas olhe para o próximo. E seja alguém que vai fazer diferença por onde passar. E perceba que tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, vem de Deus. E se vem dele, por que que nós vamos ignorar o fato de que ele deseja que eu e você sejamos bênção na vida do próximo? Galera, coisa boa, que bom que você está aí participando dessa aula, um tempo novo, né? Diferente, onde a gente precisa se reinventar e sem sombra de dúvida, né? Esse tempo onde a gente participa aqui é muito bom. E eu queria estimular você, tanto você que está no Facebook, você que está no YouTube da IBB, né? A compartilhar. Se teve alguma percepção, talvez daquilo que eu não falei, compartilha aí, manda pergunta, né? Que eu quero de alguma maneira fazer um fechamento aqui dentro daquilo que Deus colocou no meu coração para a gente poder estudar aqui, tá? O pastor Wellington ali, ele até já, né? Ele deu uma percepção ali, né? Em relação a ser a imagem de Cristo, né? E ele trouxe aqui, né? Como podemos nesse tempo de pandemia, onde muitos estão necessitados, amar como Jesus amou. E aí, como é que a gente pode fazer isso como igreja? Talvez dentro da nossa vizinhança, dentro do ambiente daquilo que nós vivemos no dia a dia. Eu creio que nós temos a oportunidade, quando nós olhamos para uma parábola como essa, onde Jesus, se nós formos olhar para ver,
né, no capítulo 11, né, para quem que Jesus estava contando, e Jesus ali ele estava condenando a hipocrisia dos fariseus, dos peritos da lei, né, ele estava dando algumas advertências e motivação para aquilo que eles poderiam pensar naquele momento e viver, e aí que ele vem com a parábola do rico insensato, porque algum homem questionou, né, porque o seu irmão não estava dando a herança, e porque o irmão não estava dando herança, se Jesus poderia intervir. Né? E quando nós paramos para perceber isso em relação àquilo que nós estamos vivenciando hoje, nós temos a ideia daquilo que nós temos. O que você tem hoje? Na sua casa, se você for parar para ver, tudo aquilo que você já conquistou, aquilo que você de alguma maneira já construiu, tá? E também aquilo talvez dentro da realidade que você vive, que hoje você pode compartilhar e ser bênção para o próximo. Né? Como igreja, como IBB, nós estamos, né, com o projeto Cesta do Amor. E querendo ou não, nós já entregamos várias cestas, né, de alimento para várias famílias que estão carentes, pessoas que já perderam o seu emprego, pessoas que de alguma maneira não têm nenhum recurso financeiro agora por conta da pandemia, por ter parado de trabalhar e tantas outras questões, e a igreja está indo até essas casas, entregando uma cesta de alimento. Então, de que maneira que você hoje pode fazer com que aquilo que você tem abençoe a pessoa que está do seu lado aí, talvez seu vizinho, alguém que você conheça que esteja necessitado, legal? Então, quando nós olhamos para essa questão do rico, a palavra do rico insensato, nós paramos para perceber de fato aonde está o nosso coração e aonde está a nossa dependência. Né? Eu joguei algumas perguntas ali, se você quiser, vai interagindo aí, né? Algumas pessoas estão colocando aqui, né, no Facebook também, né? Mas vai interagindo aí, porque eu falei um pouco sobre o que é para você ter a semelhança da imagem de Deus. Né? Porque eu questionei um pouquinho a essência, né? O que é vida, né? Entre o ter e o ser, o que é mais valioso, né? Mas a sua percepção, né? O que é para você ter a semelhança da imagem de Deus? Já para pensar um pouco nisso, que nós fomos criados à imagem, né? A semelhança, a imagem de Cristo, de Deus. E diante disso, qual é o reflexo? Nós temos a semelhança da imagem de Deus. Então, eu quero que você pare e pense um pouquinho onde está o valor na sua vida. Se realmente o valor está no ter ou se o valor está no ser. E quando a gente para perceber isso, a gente consegue, de uma forma muito clara, entender que nesse tempo a gente precisa ser ainda mais intencional. Que por mais que nós tenhamos, nós podemos abençoar o próximo. E abençoando o próximo, eu vou ser bênção na vida de alguém. Legal? Então eu queria orar nesse momento, colocando diante de Deus, né, finalizando esse momento, né, e agradecendo a Deus pela sua vida. E queridos, que nós realmente sejamos pessoas que possam perceber dentro da realidade que nós vivemos, dentro daquilo que nós vivemos e convivemos, que a gente possa ser bênção. E diante daquilo que nós temos, né, o que nós estamos fazendo pelo próximo? De que maneira que nós não temos deixado a nossa vida de maneira egoísta, forma onde a gente realmente mostra um egoísmo muito grande, mas bem pelo contrário, onde eu entendo que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, é para ser bênção para o próximo, honrando ao meu Senhor. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na realidade daquilo que nós vivemos e que realmente todos os dias a gente possa estar sensível, falando, Senhor, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, eu quero ser bênção na vida do próximo, eu quero honrar o Senhor. Então me dê os próximos passos, abra as portas, aquilo que o Senhor entenda que eu posso ser bênção na vida das pessoas e como igreja, queridos, que nós possamos prosseguir para a honra e glória de Deus. Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, por isso tudo. Obrigado porque o Senhor nos dá liberdade nesse tempo, onde por mais que estamos em quarentena, nas nossas casas, nós podemos nos conectar e online conversar um pouquinho, interagir, e esse é o nosso desejo, de crescermos juntos diante da Tua Palavra. Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado por cada um que investiu nesse tempo. Eu peço o Teu direcionamento para as nossas vidas, que possamos estar sensíveis, Deus, aos ensinamentos do Senhor. E ao estarmos sensíveis ao ensinamento do Senhor, que nós possamos prosseguir sendo bênção na vida dos próximos, Pai. Independente, Deus, daquilo que nós estamos vivendo, Pai, que isso não venha a ser limitador
para a gente ser bênção na vida do próximo, Deus. Eu louvo ao Senhor, porque a IBB ela tem estado sensível, tem de alguma maneira influenciado, Pai, a cada pequeno grupo a ser bênção na vida do próximo. E esse é o nosso desejo, caminhar, prosseguir e crescermos, Pai, e fazer com que esse tempo, Pai, as pessoas tenham marcas positivas, marcas boas, e elas possam ser constrangidas pelo amor do Senhor através das nossas vidas. Deus, muito obrigado. Eu oro entregando ao Senhor as nossas vidas. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.